de elementos que pudessem se chegar ao executor do crime. A Polícia Civil deflagrou uma operação na qual foi preso o executor do crime através de uma investigação minuciosa dos vestígios deixados, que foi a partir deles que se chegou a esse executor. E houve também um aprofundamento inicial também por parte ainda do 23º DIP, no qual nós passamos então a atuar juntamente com a Polícia Civil, e até que a investigação então passou a ser capitaneada principalmente pelas promotorias de controle externo da atividade policial, juntamente com o Tribunal do Júri, em razão da presença desses policiais na situação. E aí, como o Ministério Público tem eminentemente esse controle externo da atividade policial, nós seguimos nesse trabalho iniciado de forma primorosa pelo 23º DIP. E aí nós alcançamos essa autoria intelectual e então realizamos na data de hoje esse mandado de prisão com relação a essa pessoa investigada ainda, não é uma acusação formal ainda, e também cumprimos mandados de busca e apreensão em endereços ligados direto ou indiretamente a essa pessoa, o autor intelectual, bem como ao próprio executor material. Com relação à motivação do crime, no momento a gente prefere, no interesse da investigação, considerando também que o procedimento está sob sigilo, nos manter nas informações mais gerais acerca do caso. Tá? Com relação à motivação, a gente ainda não vai adentrar, considerando a motivação que gera, inclusive, o sigilo, que a gente sequer pode comentar nesse momento. Mas, certamente, a partir do momento em que houver a denúncia sobre os fatos, que não deve demorar, aí sim o processo deve sair dessa condição sigilosa e será possível a gente comentar e vir à tona de alguma forma qual foi a motivação do crime que está sob investigação ainda também, vendo se ainda existe algum outro elemento, mas a linha principal vem se confirmando de acordo com o nosso entendimento para formar a nossa opinião, que será consignada na denúncia, que é a acusação formal. Seriam apenas 2 policiais? A gente está acompanhando aqui o coletivo do Ministério Público. Até o momento, de acordo com o que nós alcançamos na investigação, são 2 policiais. Um que foi o executor direto e o outro que tem justamente a motivação, que é o autor intelectual e que determinou a prática do crime por parte do outro colega. E esse armamento apreendido hoje, doutor? Onde é que foi? Como é que deu? Os armamentos estão encontrados justamente em endereços ligados a esse autor intelectual. Ainda conseguimos um carregador e apenas uma munição que estava na casa desse... Hoje, novamente, na vez anterior foi apreendido um carregador compatível com o calibre da arma utilizada no crime, e hoje foi apreendido um outro carregador de um outro calibre e apenas uma munição no endereço vinculado ao executor. Os demais armamentos e materiais que ainda estão nesse momento sendo apreendidos, arrolados, que é uma quantidade considerável, são endereços ligados ao autor intelectual, que apesar de ser CAC, né, colecionador, atirador, caçador, a gente está verificando pela quantidade de armas uma certa disparidade considerável, na verdade, daquilo que ele é autorizado a ter com ele e do que ele efetivamente tem. Tem alguma ligação entre eles, ou com a esposa, ou com o cantor? Tem alguma ligação? A ligação entre o executor e o mandante, além dessa relação de coautoria, os 2 são policiais militares e já serviram na mesma unidade militar. A gente percebeu... Tem alguma relação com o cantor? Bom, isso aí já adentra justamente na questão da motivação do crime, que nesse momento a gente prefere não adentrar, a gente pede até desculpas, mas ainda é um momento que não é adequado a gente adentrar nessa situação. Doutor, a gente percebeu a presença do Exército aqui brasileiro também no plenário aqui do Ministério Público. Queria que o senhor explicasse um pouquinho a relação dessas armas, inclusive com o Exército. Tem armamentos ali de uso restrito, proibido? Como é que funciona? A motivação da presença do Exército é porque nós decidimos, em razão de alguns eventos, informações que nós tínhamos, também realizar buscas pela arma do crime como forma de esgotar todas as diligências possíveis em clubes de tiro, né, onde o autor intelectual mantinha vínculo, inclusive como sócio benemérito. Então, o objeto
desses mandados nesses clubes de tiro era ver se estava tendo o acautelamento irregular dessa arma de fogo, que poderia estar acontecendo diante de outros elementos também que estão constantes dos autos. E o Exército foi ao local porque houve a provocação do Ministério Público para que, na oportunidade, também fosse feita uma fiscalização e, diante da expertise, da capacidade do Exército em termos de controle, que eles realizam a fiscalização e controle desse armamento, facilitar a nossa diligência e, eventualmente, eles também realizarem um trabalho deles de fiscalização que pode acontecer a qualquer momento nesses estabelecimentos que guardam produtos controlados. A gente está ouvindo o promotor Armando Gurgel, que está comentando sobre esse crime. Como isso daí adentra na questão da motivação do crime, como eu te falo, a gente não vai afirmar, confirmar, negar ou sequer comentar a respeito. Eu te peço desculpa a respeito desse tempo, que ainda não é o momento da gente tratar do tema. Toda e qualquer linha investigativa está sendo observada e, portanto, eu não estou te afirmando nesse momento que o crime foi passional ou não foi passional, ou foi sexual, ou mercenário, ou o que quer que tenha sido a motivação. Todas essas situações podem ou não estar sendo investigadas. Promotor, as armas apreendidas, tem uma informação... A gente está acompanhando aqui... Bom, no momento está sendo realizada essas diligências. A única coisa que eu posso te falar, como ainda nós não fizemos uma verificação mais, digamos assim, apurada, é que nós já encontramos situações que aparentemente destoam da autorização do CR que ele tem, ou seja, do registro de material que ele possui, do apostilamento que ele possui também, como o CAC, para ter nos locais, né, que poderia estar, inclusive, estariam até em locais que não seriam os autorizados. Então, em face disso, inclusive havendo guarda de material em residência que não é a dele mesmo, parente dele envolvido, né, na situação da guarda, obviamente sabendo que o material estava lá, também está sendo realizado algumas prisões em flagrante nesse sentido. Promotor. Também o celular de um dos presos também foi levado para a perícia? Vai ser levado para a perícia? O celular também do autor intelectual é objeto de busca e apreensão, foi apreendido, e aí vem o desafio justamente da gente conseguir ter acesso ao aparelho celular, considerando que ele também não forneceu senha, pelo menos até o momento essa informação que eu tenho. Aí vem os desafios tecnológicos de você conseguir também alcançar, ingressar nesse aparelho e depois ainda conseguir alguma coisa. Em relação às denúncias que devem ser oferecidas pelo Ministério Público, é possível dizer quais crimes devem ser oferecidos essas denúncias? Bom, até agora, pela linha de investigação, o Ministério Público, a depender, obviamente, do resultado dessas diligências, mas existe a tentativa de homicídio contra o cantor do Barranco e também existiam outras pessoas dentro do veículo que foram atingidas. A esposa foi atingida, ao que parece, por estilhaços também da munição, ou diretamente pela munição, isso ainda está em melhor apuração, mas a filha do cantor, de 4 anos de idade, foi atingida por um disparo de 45 no tórax, graças a Deus, e a pronta intervenção da equipe médica que estava na oportunidade sobreviveu ao ataque. Então, a forma como o crime foi praticado nos leva a crer, portanto, que existiram 2 tentativas de homicídio, da criança, inclusive, por dolo eventual, como a gente chama, ou seja, ele assumiu o risco de realizar vários disparos dentro do carro e atingir todas as pessoas que estavam ali dentro, inclusive. Mas, evidentemente, já de cara, como foi também atingida a criança, é indiscutível que há essa tentativa. Mas é possível que isso alcance até 4 tentativas, a gente vai ver qual é a melhor, após os exames periciais e tudo, qual seria, inclusive estrategicamente, de acordo com o direito, a melhor forma de acusar. E nesse momento, obviamente, se nós encontrarmos material que não deveria estar lá na posse dele, que não está autorizado, haverá também a incidência de outros crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, a depender do que nós encontrarmos nessa oportunidade. A gente ouviu o promotor Armando Gurgel. Agora vamos conversar também com o próximo professor, doutor Daniel. Doutor. Da perícia no local. Quantos estojos foram encontrados, os tipos de armas, vocês têm essa informação? A princípio não. A operação está sendo desenrolada, no momento ainda tem
policiais, técnicos no local, fazendo a recolha, o recolhimento dessas armas. Essas armas elas estão vindo para o local aqui. Aqui nós temos um grupo técnico de perícia que está aguardando a chegada dessas armas para fazer o arrolamento de todas essas armas e em seguida levarem todas essas armas para a perícia. Fato é que a gente ficou muito surpreso realmente com a quantidade de armas que foi encontrada. Não temos um número certo ainda, mas nós temos armas de vários calibres, fuzis, temos muita munição também, carregadores, muitos projéteis deflagrados com carregador que servem para carregamento desses projéteis. Todo esse material, como eu disse, ele está sendo recolhido ainda, vai vir para cá para o local, vai ser entregue na mão dos peritos, vão ser arrolados para uma futura perícia que vai instruir o procedimento de investigação. Certo, a gente ouviu o promotor. Seguinte, uma matéria completa com essas e outras informações você vai acompanhar acessando cm7brasil.com. As imagens são de Tasso Pierre, sou Rafael Tavares, portal e TV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo, cabem aqui.